Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à defesa de dissertação do aluno do mestrado profissional em pesquisa clínica, Juliano Franco Franzão, que foi orientado por mim, Márcia Mocelin Raimundo, cuja dissertação tem como título Mapeamento de processos de gestão de projetos de pesquisa clínica patrocinada, baseado na disciplina de Business Process Management, BPM. A banca será composta pelo professor Otávio das Neves Bittencourt, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pelo professor José Roberto Goldin, aqui do HCPA, e pela professora Bruna Pasqualini Genro, também do HCPA. O aluno, então, Juliano, tem 30 minutos para fazer a sua apresentação e após a banca fará a arguição. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, agradecer a banca, Odin, professor Otávio, a todos, tá? Obrigado pela oportunidade aqui. E a ideia desse projeto, né, o mapeamento de processo em gestão de projetos de pesquisa clínica patrocinada, que foi o tema do meu trabalho, ele foi baseado num contexto da pesquisa clínica no Brasil, né? Primeiramente foi colocado a necessidade de entendimento desse processo. Eu, enquanto cheguei como aluno, sentia dificuldade de entender todo esse mecanismo, com várias siglas, palavras, enfim, normas, regulamentos, e trouxe no contexto para entender isso, de que forma que eu poderia fazer para compreender melhor essa perspectiva de processo, de gestão, que é a minha área de formação, tá, em administração, e utilizei o BPM para esse conceito. Na verdade, usei duas teorias, o BPM, que é a gestão por processo, e a gestão de projetos, tá? Bom, entendendo esse contexto da pesquisa, a gente entendeu também que a precarização da força de trabalho nos modelos de gestão estão muito incipientes nessa área, né? Quem diz isso foi o manual de instrução da IBSER, o EPEC-SUS. Lá ele define muito bem essa precarização desses modelos de gestão, que anos e anos vem passando pela saúde, a saúde pública vem passando por isso, né? Então a necessidade de estruturar melhores modelos de gestão e estruturação. Isso cabe na pesquisa clínica. Outra parte desse contexto envolve o aumento da competitividade dos centros internacionais. Estudos recentes também, já colocados no trabalho, demonstram que o Brasil, de uma certa forma, vem perdendo performance no contexto mundial, na pesquisa clínica. Se a gente comparar com os países da América do Sul, Canadá, Estados Unidos também, América do Norte e Europa, tá? Por fim, a pesquisa clínica no Brasil, então, nesse contrassenso, centros internacionais se qualificando, se especializando através de uma gestão multiprofissional, e, por outro lado, o Brasil pouco competitivo nesse âmbito, dado a N características, duplicidade de análise, de aprovação nesses processos, descontinuidade das ações de financiamento. O país hoje passa por situação financeira um tanto quanto complicada, e que reflete bem nesse contexto e afeta diretamente a pesquisa no país. O baixo conhecimento também a respeito dos ensaios clínicos no país. Isso tudo veio de um diagnóstico de pesquisa clínica, do Fórum de Pesquisa no Brasil, e competitividade internacional e desafios, um fórum que define bem essas características e o contexto disso no país, tá? Bom, para isso, e em razão disso, a gente estruturou esse projeto de trabalho de final de curso, de mestrado, né, o objetivo de mapear esses processos e relacioná-los, né, à pesquisa clínica, patrocinada pela indústria farmacêutica, e aqui eu faço um parêntese. A indústria farmacêutica, por que da indústria farmacêutica? Durante a análise e coleta dos dados, a gente sentiu uma enorme dificuldade em ter os dados, em obter esses dados. E, por incrível ou não, né, que pareça, a análise e a obtenção dos dados nessa estrutura da indústria patrocinada foi mais fácil do que nos demais contextos da pesquisa, por exemplo, acadêmica.
Tá? Foram identificados seus principais atores e propondo indicadores essenciais para essa gestão. Os objetivos aí, então, o que a gente conseguiu com isso? Identificar esses processos da gestão, desenhar o mapa desses processos, utilizando os conceitos de BPM, analisando esses processos também, buscando identificar indicadores capazes de nos dar uma percepção de redução ou capacidade de análise de custo, de escopo, de tempo desses processos, e, por fim, propor um painel de indicadores, né, que pudesse ser consistente e refletisse, de certa forma, a realidade num contexto da pesquisa clínica, principalmente na abordagem da EBSER, né, no qual eu faço parte, sou funcionário da EBSER, e a ideia é trazer essa proposta para alguns centros iniciantes, né, que estão começando nos seus hospitais, e terem um modelo básico de gestão aí baseado nesses indicadores. Bom, o método foi um estudo exploratório descritivo, né, a nossa amostra e amostragem, ela abrangeu 17 projetos do HCPA, 17 projetos da UFMG, que foram delimitados entre os anos de 2008 a 2016. Essa coleta de dados foi estruturada, né, com a arquitetura desses processos, identificando os atores envolvidos e os clientes relacionados a esses processos. Para isso, eu diria que foi o grande desafio desse trabalho, foi relacionar essas áreas de conhecimento, que foi business process, né, entendendo esses objetivos do negócio, a modelagem dos processos, como esses processos são executados, como eles são monitorados, a análise em si deles e a perspectiva de uma possível otimização, né, atrelando a outra disciplina, que é gerenciamento de projetos, né, que são dois contextos. Um é processo, é algo rotineiro, uma atividade diária que a gente faz, por vezes repetitiva, e a outra é projetos, uma atividade finita, com início, meio e fim, e que precisavam ser relacionadas essas duas disciplinas para contextualizar. A gestão de projetos eu foquei em apesar de ela existir em 10 áreas de conhecimento, a gente focou numa coisa chamada tríplice restrição, que é a variação de escopo, de custo e de tempo, né, onde a premissa diz que qualquer variação em uma dessas 3 variáveis, ela reflete diretamente nas outras. Ou seja, se eu vario o meu tempo, provavelmente vou ter uma variação de custo e uma variação de escopo nesse projeto, nos projetos em geral. Então, a análise se deu da seguinte forma: foram avaliadas o gerenciamento operacional e estático desses dados, foi mapeado e estruturado a sistemática deles numa visão ponta a ponta, né, do início ao fim. Depois foi feita uma revisão desses requisitos de conformidade, revisitados ali as principais legislações, né, que envolvem os projetos. E, por fim, o controle da variabilidade desses processos. A gente começou a entender ali, aplicando alguns conceitos de uma teoria chamada Lean Six Sigma, onde ela começa a analisar as variações naturais de um processo e as variações que são atípicas, né? E aí foi feita algumas análises que a gente vai mostrar à frente. O nível de detalhamento dessas análises, para que isso acontecesse, a gente tem 3 níveis basicamente: diagrama, mapa e modelo, nesse contexto de BPM. O nosso trabalho, ele focou basicamente no mapa, tá? Em razão do quê? Do tempo para se fazer tudo isso e dos custos envolvidos, né? A presença diária de estar aqui, o pessoal para estar aqui mapeando esses processos, aqui quanto lá no UFMG, a gente teve uma certa dificuldade, então, focado nesse projeto na visão de mapa e não de modelo. Exigiria muito mais tempo e muito mais recursos para serem feitos. Tá. Para isso, nessa análise, a gente definiu os atores desses processos, que a gente fechou em 4, né? O patrocinador, o proponente, o centro da pesquisa, a fundação, o setor jurídico ou financeiro, quando eu chamo centro de pesquisa, são esses atores, o sistema CEP-CONEP na avaliação ética, e a Anvisa, que é a Agência de Vigilância de Saúde aqui no país. Posteriormente, a gente fez uma pesquisa de opinião,
onde foram ouvidos alguns pesquisadores e alguns participantes da pesquisa, que era importante também a gente ter a percepção deles no contexto do processo, né, que define. Depois, os clientes da pesquisa patrocinada, que aí foi um outro grande desafio, entender o contexto de cliente do cliente, que é o grande cliente da pesquisa é a sociedade. Ela recebe todo o valor gerado por um bom projeto de pesquisa que apresenta uma nova solução de um fármaco, etc., para tratamento de determinada doença. Mas eu tenho que ter uma perspectiva mais próxima da pesquisa aqui no hospital, na universidade. Então, a gente trouxe o conceito de cliente do cliente, que é o quê? A sociedade, o patrocinador, a sociedade é cliente do nosso patrocinador, né? E eu beneficiando o patrocinador, por consequência, eu vou gerar benefícios também para a sociedade. Basicamente, esse é o conceito do cliente do cliente. Eu beneficiando o meu cliente do cliente, eu beneficio o cliente final, que está na ponta. Posteriormente, a gente olhou, e aí sim definiu e entendeu a arquitetura desse processo, né, como é que funciona toda a estruturação de uma gestão de um processo de pesquisa, e a gente focou em algumas coisas, em alguns princípios. Por exemplo, a percepção de valor, né, para quem esse processo gera valor, e de que forma ele gera valor, a visão do foco do cliente, que é importante entendermos também, essa percepção que o cliente é quem define o valor dos processos, a visão outside in, que é de fora para dentro, ou seja, nossos processos, pela perspectiva de BPM, ele deve ser definido baseado na percepção de valor do cliente, e não internamente, como a maioria das unidades funcionais que a gente tem hoje no país. E, por fim, a visão ponta a ponta, que permite a gente ter uma visão início e fim de todo esse emaranhado de atividades aí e de ações que ocorrem. Para isso, tem uma perspectiva, a ideia aqui não é que ninguém realmente leia, mas no manual está ampliado, e eu dei alguns zooms nas partes principais, mas essa é uma visão bem genérica da percepção ponta a ponta de um processo da pesquisa clínica patrocinada pela indústria farmacêutica. E aí, em cima desse desenho, a gente começou a analisar alguns pontos, né? A gente buscou identificar os principais pontos, gargalos e pontos críticos dele, né? A gente pode observar ali, em alguns pontos aqui, ó, e o grande problema acontece na pesquisa, o principal deles, nessa fase aqui. Observem, vocês podem observar que a gente tem basicamente 4 braços ou 4 atividades paralelas acontecendo. Uma é a análise do CEP, a outra é uma análise da Anvisa, e as outras 2 análises seriam uma análise jurídica e uma análise financeira. Basicamente, esse é o macro processo da pesquisa. O que tem ocorrido com uma certa frequência e que impacta bastante é que esses tempos aqui, eles ocorrem em paralelo, mas que o processo só pode ser ou dar continuidade após cada um desses tempos ou cada uma das saídas desses processos forem ok, ou seja, forem positivas. Aprovados pelo CEP, pela Anvisa, pela análise jurídica da instituição ou da fundação, a pré-análise, e a análise financeira dos centros de pesquisa, no caso aqui o GPPG. Então, o que acontece com bastante frequência? Quando se starta esses processos todos, e a gente demora um certo tempo, a partir do momento que a gente chega nesse ponto, pode ocorrer em que o patrocinador chegue aqui e a gente diga para ele, olha, patrocinador, tudo ok, CEP aprovado, Anvisa aprovado, jurídicos aprovados, financeiros aprovados, e aí o patrocinador, infelizmente, vai dizer, olha, encerramos o recrutamento, o país está fora, e aí a gente perdeu uma gama enorme de recursos, gastamos recursos humanos e financeiros para fazer toda essa tramitação, e a gente não tem a efetividade desse projeto, dada a razão de tempo, né? Um dos principais fatores. Para isso, a gente entrou num nível um pouquinho mais detalhado. Então, para dizer isso, eu precisava fazer uma análise um pouco mais aprofundada. A gente buscou essa análise nos principais processos que a gente identificou com as entrevistas, e a gente descobriu realmente, ou confirmou, que o fator jurídico,
ele realmente é o fator de maior gargalo hoje. Lembrando que o processo, um gargalo resolvido hoje, outro gargalo vai surgir nesse processo e assim por diante. Essa análise de processo é uma análise constante e a ideia é o aprimoramento sempre disso, né? A gente observa aqui nessa análise, por exemplo, essas linhas verdes são os projetos do HCPA e a linha azul os projetos da UFMG. Na análise, tanto dos dois aqui, a gente viu, está identificando que o jurídico ainda é o gargalo principal, né? Foi feito 2 divisões lá, projetos de fase 1 e 2, que é quase que a gente não tem, e fases 3 e 4, né? Na fase 1 e 2, aí talvez sim a Anvisa ficaria, de acordo com a norma legal lá, a EDC 9, no artigo 36, define que o tempo máximo é de 180 dias para análise, enquanto que nos projetos de fase 3 e 4, esse tempo é de 90 dias. Então, a gente considerou isso na análise. Como é que diz o regulamento lá? Que caso passe 90 dias não se emita um parecer da Anvisa, considera-se o projeto aprovado, e aí o projeto segue normalmente. Portanto, o fator limitante de 90 dias, aí, fazendo só um adendo a essa explicação por que 90 dias aqui, em todos eles, na Anvisa. Bom, nessa análise a gente descobriu isso, tá? Que a gente realmente tem um gargalo grande, que é o jurídico, e a gente começou a olhar para isso, nesse projeto, tá? Essa aqui é uma visão muito mais ampla, que eu também vou detalhar e dar alguns zooms, onde essa parte de baixo, que aí foi o grande desafio nosso, eu olhei para aquele projeto todo lá e disse assim, como e o que eu tenho que olhar aqui e de que forma eu tenho que olhar esses dados. A maior dificuldade foi conseguir esses dados, como eu disse para vocês inicialmente. A garimpagem dos dados, né, alguns aqui na própria fundação, indo lá para o arquivo morto, buscando projetos já há bastante tempo, tentando extrair desses processos em papel as informações, geraram essa dificuldade. Tá? Então, qual a ideia nossa? Vamos criar indicadores a ponto da gente começar a medir essas coisas, para ficar mais fácil possíveis análises futuras desse processo. E aí sim, a gente buscou os indicadores chamados de indicadores de performance no processo, né? E esses indicadores puderam dar ou fazer uma comparação entre os tempos, os valores e a capacidade de recrutamento desses processos. São os 2 pilares principais que a gente identificou que um patrocinador identifica e valoriza no centro de pesquisa, que é a capacidade de recrutamento e o seu tempo de aprovação na fase regulatória. Essa é uma visão geral do painel de indicadores, aquele fruto todo lá que a gente fez, tá? Vou dar um detalhamento. Foi dividido em 3 grandes etapas. Essa seria a primeira etapa, onde a gente trabalharia lá a percepção da fase inicial, né, a seleção da negociação com o patrocinador, desde a parte do feasibility, que é aquela proposta inicial, onde ali nos gera uma expectativa de contratação, uma expectativa de recursos, que não é o efetivamente pactuado lá na frente, depois com a análise, com a aprovação do contrato, isso pode alterar e normalmente altera, mas a gente quis medir isso para entender e ver essa perspectiva de geração de possíveis benefícios ou possível relação entre o planejado, o esperado e o efetivamente executado. Depois a gente viu e criou toda uma análise de tempo, e aqui por trás de toda essa análise aqui tem a análise dos tempos máximos de cada uma dessas avaliações, ou seja, ele sempre vai me indicar o gargalo desse processo. E aqui embaixo vocês podem ver um gráfico de controle, um conceito lá de Lean Six Sigma, onde a gente tem a média dos tempos analisados, né? E 3 erros padrões a maior e 3 erros padrões a menor. Basicamente, todos aqueles processos extrapolaram essa análise aqui de variabilidade normal. Todo processo ou variação de tempo, por exemplo, entre essas faixas tracejadas, elas são consideradas variações naturais de um processo. Extrapolados indica que há uma instabilidade no processo e precisa ser observado e analisado e melhorado. Na fase 2, a gente olhou, por exemplo, o percentual de ressubmissões. A gente considerou a ressubmissão qualquer alteração característica ou qualquer alteração significativa nesse projeto que tenha necessidade de repassar pelo CEP, para uma análise ética.
E a gente pondera essas análises também. O percentual de alteração de escopo, ou seja, se essa análise gerou uma alteração do escopo no projeto, e o percentual de renegociação, ou seja, alterar o escopo, foi feita uma renegociação com o patrocinador, a maior ou a menor, enfim, dado essa variação, e o controle de eficiência da variação de custo, ou seja, ideal aqui que esse indicador aqui nos mostre que 100% dos projetos que tiveram alteração de escopo e tiveram alteração de custo, ele possa ser repactuado ou renegociado com o patrocinador. Isso é importante ser medido também. E o maior, como eu disse lá anteriormente, o maior tempo ou gargalo daquele processo, das análises ali que foram feitas. Na etapa 3, a gente já trabalhou um indicador de performance de recrutamento. Aqui ele pondera uma fórmula, onde a gente mede lá a perspectiva de recrutamento desses pacientes, pactuado, meses, por exemplo. Eu tenho uma estimativa lá que eu tenho aqui, o ideal de recrutamento de pacientes por mês seja 2 pacientes por mês durante 5 meses. É a primeira linha ali. Então, a ideia é que se tenha 2 por mês. Se essa variação ocorrer, se aqui eu tiver 1 ou tiver 5 em determinado mês em relação ao outro, eu consigo monitorar isso através de uma performance de recrutamento, onde eu, enquanto centro de pesquisa, posso convidar o patrocinador, ou o pesquisador principal, ou a equipe de coordenação do projeto, e conversar e saber o que está acontecendo, se há necessidade de algum ajuste ou alguma necessidade. Então, a ideia desse indicador é demonstrar isso. E o tempo também, a gente chamou de recruta-tempo. O percentual de recrutamento em razão do tempo estabelecido. Eu tenho 5 meses para poder executar, e se eu estou realmente cumprindo esses 5 meses, ou se eu extrapolei os meses também, esse indicador vai me demonstrar isso, né? Através do índice de pacientes incluídos. Eu também trabalho lá qual o percentual, qual o meu índice de paciente incluído nessa pesquisa, e os índices de valores executados sobre o orçado, o que eu estimava e o que eu efetivamente estou executando, né, no projeto. Para finalizar a fase 3, a gente trabalhou também com outros 3 indicadores básicos aqui. A performance financeira do projeto, né, que aí a gente faz aquela ponderação entre esses 2 índices, de valor executado e paciente recrutado, demonstrado muito bem nessa tabela, nesse plano aqui, onde o gestor pode analisar e ver onde os projetos estão distribuídos nesses quadrantes e qual o quadrante ideal. O ideal é que todos os projetos fiquem nesse ponto, onde o que eu planejo de recrutar e o que eu planejo de executar financeiramente estejam correndo de forma proporcional, gradual, coordenada. Projetos na linha Q2, eu estaria executando valores maiores do que planejado e recrutando menos pacientes. Na Q1, eu estaria recrutando menos e gastando menos também. Também não é ideal. O ideal é cumprir o planejado. Na Q3, eu estaria num cenário bem atípico. Eu estaria recrutando mais do que eu planejei e executando mais financeiramente do que eu havia previsto. E no quadrante 4, eu estaria recrutando aqui pacientes a mais do que o valor executado que eu tinha planejado. Recrutando mais que o financeiro. Outro indicador que a gente colocou de performance foi o índice H. Tá, esse tem toda uma consulta lá através do site do Cielo, que a gente pode tentar, aliás, busca-se lá e define o processo passo a passo para definir o índice H, que é depois do estudo feito, o número de citações desse estudo, do pesquisador, enfim. A gente tem também um nível e um momento de medir tudo isso. Por fim, foi definidos os indicadores, de que forma eu ia interagir com ele nesses processos, em que momento eu teria que alimentar cada um desses indicadores na fase do processo. Então, aqui é uma representação gráfica disso, onde a gente demonstra a fase, em que momento essas interações ocorrem com o painel de indicadores e as suas respectivas fases. A ideia desse projeto, no final, desse produto apresentado, né, foi
e busca-se ampliar a previsibilidade da gestão dessa pesquisa, né, melhorar a capacidade de negociação com os nossos patrocinadores, fazendo com que o centro de pesquisa detenha mais informações sobre a sua gestão, melhorar o entendimento desse processo ponta a ponta, fazendo com que as áreas possam se integrar, entender que a atividade funcional de um setor, ela interfere e se relaciona diretamente com o do setor seguinte, e assim sucessivamente. E a gente tentar quebrar um pouquinho essa visão de cadeia funcional, horizontal, né, horizontalizada, e tentar trabalhar numa perspectiva mais dinâmica, vertical, para uma perspectiva mais horizontal, onde os processos possam interagir de uma forma mais eficaz, mais eficiente, contribuindo para a redução de custo, de tempo, enfim, otimizando os processos. E, por fim, viabilizar isso como um indicador de gestão para a EBSER, onde ela pode utilizar todo esse processo, ou todos esses dados, por exemplo, para definir descentralizações de recursos, qual centro tem mais eficiência em relação ao recrutamento, em relação à aplicabilidade de recursos financeiros, em relação à sua gestão de tempo nessas aprovações, e aí sim criar, por exemplo, critérios de classificação desses centros de pesquisa e as suas respectivas distribuições aí de valores, de projetos, enfim. E para finalizar a discussão e nas considerações finais, a gente tem que entender que processos são feitos por pessoas, eles se interagem, se relacionam com toda essa perspectiva de visão do negócio, do desenho organizacional de cada instituição, do desenvolvimento, né, dessa organização, na comunicação efetiva entre esses atores, né, o alinhamento estratégico com os seus planos estratégicos, né, os suportes que são necessários a tudo isso, e a visão e o entendimento do gerenciamento de desempenho, ser medido, monitorado, né, para que tudo isso gere uma transformação. E a gente trabalha de uma forma cíclica e transformando e melhorando os processos de uma forma bem constante e dinâmica, né. Tudo isso contribuindo para quê? Para uma visão sistêmica da consciência organizacional das pessoas, né, que possam entender de uma forma mais sistematizada e ganhar essa consciência organizacional. Melhorar a integração entre essas áreas, né, e respectivamente a sua comunicação na pesquisa clínica patrocinada. Essa aí, corroborando com a ideia que a gente vem falando, aqui é um gráfico de um estudo que demonstra o tempo de aprovação na fase regulatória e as respectivas números de ensaios clínicos aí. E aí a gente pode observar aí que eles tem uma correlação existente aí entre os tempos menores com o número de ensaios realizados. Para finalizar, deixo 3 frases importantes de alguns grandes papas aí da administração, em que tudo que pode ser medido e observado pode ser melhorado, portanto, precisamos medi-los, né? Não se gerencia o que não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende. Portanto, não há sucesso no que não se gerencia. Esse é o papel dos indicadores, essa é a proposta que a gente vem colocando para começar esse monitoramento e essa análise. E a partir de tudo isso, entender o conceito de valor. Que tudo que a gente faz na organização, principalmente as organizações públicas, o valor é que define tudo, né? Não é o preço, é o que a gente paga, valor é o que a gente recebe. Então, o que a gente gera de valor para a sociedade, fruto da pesquisa clínica, fruto do nosso trabalho no dia a dia, esse é o grande propósito da existência das instituições, das universidades, e esse é o nosso papel e a nossa intenção de contribuir com esses indicadores para que, de alguma forma, isso possa fomentar ou começar a observar ou criar essa instigação aí para que as coisas comecem a ter uma visão mais de gestão e a gestão por processo. Tá? Agradeço aí, obrigado.